Tom Brady e os demais componentes do New England Patriots conquistaram ontem mais um título da NFL. Vini, o Super Bowl. O famoso Super Bowl, né? Não foi muito bom. Novo. Me parece que não foi muito bom tecnicamente. É isso? Na partida em si não, Edgar. Mas olha, é impressionante como esse Patriots é um time mortal, né? E eu torço todo ano contra eles, Edgar, e não dá certo. Eu fico lá às 3 horas do jogo secando. Mas os caras são bons mesmo. E assim, se você não aproveitar as chances que tem, né? Você vai perder com certeza, porque o Patriots é mortal e o Patriots tem Tom Brady. E eu ia falar uma coisa, Vini, eu não entendo nada de futebol americano, mas o que a gente vê é que é um jogo muito estratégico, né? Sim, bastante. Muito estratégico. Não é nada estratégico, você não entende nada. Não é? Mentira. Não, é diferente do nosso futebol, que tem uma coisa mais fervorosa, assim, meio do momento. Eu vejo que o futebol americano é estratégico e por isso, às vezes, nem tão empolgante. Tem partidas que são até cansativas e longas, Eu acho né? que as pessoas assistem pra ver essas pessoas se batendo, porque acho meio violento, não? Tem diversas regras no Super Bowl, você tem que ir assistindo bastante, e até mesmo quando você acompanha regularmente, tem uma coisa ou outra ali que você acaba não entendendo, mas a Paulinha tem razão, sim. É um jogo. O negócio é carregar a bola até uma linha, estratégico, né? Até por isso o técnico, né, é uma figura extremamente importante ali, ele é sempre bem destacado ali nas transmissões, e o Patriots venceu pela 6ª vez. O jogo, como você falou, né, Edgar, não foi lá dos melhores, foi a decisão com menos pontos da história do Super Bowl, foi 13-3 para o Patriots, e o touchdown, que é aquele momento, né, mais emocionante, última linha. o gol aconteceu só no último quarto. Até o último quarto a partida estava empatada em 3-3. Ninguém conseguia o tal do touchdown, e no último quarto aí sim o Tom Brady achou uma bola lá e conseguiu lançar até a end zone, e o Patriots fez o touchdown que deu aí a vitória para eles pela 6ª vez consecutiva. Eles se igualam agora, Edgar, ao Steelers como os maiores campeões, são 6 conquistas, só que o Tom Brady se torna o jogador mais vitorioso da história da NFL, com 6 anéis, o quarterback aí mais vitorioso. O Tom Brady, que não fez uma temporada assim brilhante, mas só de ter ele no time, né? O técnico ontem do Patriots falou que ele é um dos jogadores mais focados e que mais se prepara para esse tipo de partida. Mas o MVP, na verdade, foi o Edelman, né? Que teve 10 recepções e 141 jardas aéreas aí na partida, Edgar. Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen. Tinha um monte de gente ontem, inclusive, chamando ele de Giselo. No Twitter, que tava bem engraçado. E aí, no final, teve aquele beijaço, né? A Gisele sempre tuita também durante os jogos. Go Patriots, tá sempre na torcida do marido. Ô Paulinha, os americanos talvez saibam usar o entretenimento como negócio como nenhuma outra nação. E o show do intervalo lá é sempre um grande momento, né? E teve aí a recusa da Rihanna nesse ano, e o Maroon 5 foi lá e assumiu esse posto aí para se apresentar foi polêmico, esse no ano. Super Bowl. E aí, todo como é que foi? artista, teoricamente, quer se apresentar no halftime do Super Bowl, porque é uma das maiores audiências da TV nos Estados Unidos, tanto que tem comerciais muito especiais, lançamentos de trailers, de filmes, é realmente ali um espaço bastante cobiçado. E dessa vez surgiu uma polêmica mesmo, Edgar, porque ao que parece convidaram Rihanna, Pink, Cardi B, e todas essas estrelas se recusaram a fazer o halftime do Super Bowl em apoio ao jogador Colin Kaepernick. Ele que em 2016, se você se lembra, num jogo ali da pré-temporada, ele se ajoelhou durante o hino dos Estados Unidos como uma forma de protesto pela brutalidade policial sofrida por negros no país, né? Ele era do 49ers. Depois disso, ele não integrou mais a liga da NFL. Ele processa, inclusive, a NFL e se tornou um símbolo, né, de manifesto público dentro do esporte a respeito disso. Outros atletas de outras categorias aí, não só da NFL, também repetiram o gesto durante a exibição do hino. Isso se tornou uma grande polêmica, abriu um debate. Será que aí é espaço para esse tipo de manifesto? Ou não? É só um jogo de esporte? Aquele você não pode fazer polêmico, isso? né, Paulinha, que teve do Thiago Leifert, né? O Thiago se posicionou contra.
contra, por exemplo. Ele cita especificamente esse caso também, né? E várias celebridades americanas estavam tweetando em apoio a ele ontem durante o jogo, inclusive a Ava DuVernay, que é diretora de Selma, é diretora de A Wrinkle in Time, que vários filmes dessa safra recente americana, que é uma diretora negra e empoderada, estava manifestando apoio a ele, inclusive conversou com ele ao longo do dia ontem, estava relatando a conversa. Os apoios a esse atleta são muitos. Ele até foi escolhido pela Nike por uma campanha, tipo, acredite no que você acredita mesmo, não importa o que você acabe perdendo com isso. Existe aí toda uma questão em volta desse manifesto. Houve até pedido para que o Maroon 5 desistisse de se apresentar. Aquelas coisas que acontecem na internet, né? Assinem aqui o pedido para que o Maroon 5 deixe de se apresentar e tal. A NFL, numa manobra de tentar abafar um pouco esse caso, chamou a diva do soul, a Gladys Knight, pra cantar o hino dos Estados Unidos, aliás, foi incrível. Também chamou o duo de Rhythm and Blues, a Chloe and Hale, pra também se apresentar ali antes do início do jogo. E o próprio Maroon 5 incluiu os rappers Travis Scott e Big Boy no show, também para trazer uma voz negra, né, pra, quem sabe, criar ali um ambiente menos hostil para apresentação. E eu tô falando hostil, mas é difícil a gente falar também em hostilidade, porque é tão grande o futebol americano que pedir um boicote a esse evento é uma coisa assim meio, né, tipo... é meio flop. É muito difícil, porque é uma paixão muito grande americana, e mesmo uma polêmica como essa, acho que não conseguiria impactar um evento da força que é esse grande show. E o Super Bowl é o jogo mais esperado do ano, porque é o espaço publicitário mais caro da TV americana. Pela audiência que ele agrega. É o único evento que as pessoas esperam pra ver os comerciais, porque é lá que tem os principais lançamentos de trailer, de série, de TV, de novos produtos, de filmes. Todo mundo lança teaser lá. É muito caro lançar. Ô, Caio, você gosta de futebol americano? Você assiste, acompanha? Porque o Vini falou aqui umas coisas, eu fiquei pensando, pô, Vini, você tá conhecedor do eu assisto um pouquinho. Esporte. Não sou. Tem muita gente, inclusive na redação da Jovem Pan, Edgar, que conhece muito mais. Eu assisto de vez em quando, aí você vai conhecendo algumas regras, mas como eu falei, mesmo assim tem muita coisinha ali que você fica um pouco... Eu queria saber quem que cria seu filho, viu? Você tem tempo pra ver tudo? Mas o jogo é de Só queria ter essa dúvida. Já tá dormindo. Mas, por exemplo, você acompanha, Caio, você gosta do futebol americano, do estilo de jogo, essa estratégia que eles se referem, te cativa? Eu conheço muito pouco de futebol americano, tenho curiosidade, é um esporte no qual eu quero me aprofundar, até porque do ponto de vista cultural ele é muito importante lá nos Estados Unidos, né? A Paulinha estava falando da audiência, são mais de 100 milhões de pessoas assistindo, é um negócio inacreditável, 1/3 do país para ver esse jogo. Por isso que tem essa disputa dos artistas que querem se apresentar no intervalo. É o sonho de todo artista. Lady Gaga mesmo no documentário fala, gente, aguardem, porque eu me preparei a vida inteira para fazer esse show. Por isso que é tão interessante a gente discutir a questão do que significa, né, um atleta se ajoelhar durante o hino, que em última análise é o que motivou aí essa... Vamos dizer assim, a recusa da Rihanna, né, em participar e enfim, todas essas mensagens de apoio ao atleta que é o Colin Kaepernick, né? Eu tive conversas muito interessantes com o professor Alexandre Borges, né, colunista da Gazeta do Povo, que é especialista em política americana, sobre esse assunto. E aqui, resgatando um pouquinho da teoria política, a gente pode ir lá para a Irlanda do século XIX, falar do Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo. Ele dizia que os homens eles têm duas naturezas. A primeira natureza, ela diz respeito a valores que são da essência humana. Então, sei lá, repulsa pelo sofrimento, respeito à ancestralidade, esse tipo de coisa. A segunda natureza, aí sim, esse é o varejo moral. São questões políticas de segunda ordem. Por exemplo, preferências partidárias. Nos Estados Unidos, o respeito à pátria e os valores nacionais são valores de primeira natureza, eles precedem a política. Até porque lá a gente tem uma cultura militar muito associada a esses signos nacionais. Então isso desde as guerras de independência dos Estados Unidos. É a mesma lógica aqui no Brasil, Edgar, quando a gente vê no 7 de setembro que tem aquelas paradas e a gente homenageia os senhores, né, que prestaram serviços à pátria ainda na Segunda Guerra Mundial. Eles são homenageados independente de preferências partidárias, né? Existe um valor aí subjacente que é infinitamente superior a qualquer divergência política. Bom,
feita essa observação, e daí por que esse negócio de se ajoelhar durante o hino é tão significativo nos Estados Unidos, eu queria recomendar um artigo chamado Indignação Seletiva, da Ana Paula Henkel, a nossa querida Ana Paula do vôlei. Ela escreveu para o Estadão, em que ela fala um pouco dessa patrulha política a atletas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Porque, em última análise, quando, por exemplo, o presidente Trump condenou essa atitude do Colin, ele simplesmente deu voz à maioria silenciosa nos Estados Unidos. O hino representa o sacrifício, Edgar, de tantos americanos que em tantas guerras morreram para que a América fosse justamente um país em que afrodescendentes e pessoas de todas as etnias, de todas as raças, conseguissem ascender socialmente e realizassem seu pleno potencial. Então, para mim, a gente está diante de um caso de esquizofrenia moral do ponto de vista desse Colin, porque ele demonstra com esse tipo de atitude que ele detesta o país que lhe proporcionou fama e fortuna. É aquele negócio de você cuspir no prato que comeu, e por razões políticas, porque você vai ver a atuação do cara, é um checklist das alas radicais do Democratas. Eu estava vendo aqui, vamos dizer assim, a ficha corrida dele. Ele se refere à polícia como porcos, né? Então, com certeza não leu a Revolução dos Bichos para saber quem são os porcos de verdade. Ele apoia a imigração em massa, ele endossa o apocalipse climático pela ação humana e é um ativista pró-aborto. Então, assim, é o checklist completo do radicalismo democrata americano. E aí vem a segunda parte, que é a mais interessante de todas, que é o contexto mercadológico. O Colin Kaepernick, ele estava vindo de contusão e estava em baixa, certo? Tanto que ele não conseguiu renovar o seu contrato com a NFL. Só que a gente tem um caso aqui clássico do capitalismo premiando os anticapitalistas. A Nike, quando teve toda essa polêmica, percebeu que o número de jerseys, ou seja, camisetas do cara, cresceu, começou vendendo bem. E eles fizeram um cálculo político. A gente faz uma campanha mainstream, apoiado, que certamente vai ser apoiado aí pelas celebridades e tal, geralmente associadas ao Partido Democrata, que estão na oposição, e a gente atrai os radicalizados sem afastar os moderados, até porque eles estão dormentes pela narrativa predominante da mídia mainstream. Então a gente tem um caso inédito de um contrato publicitário milionário com atletas sem time. E o slogan que a Paulinha trouxe, ele diz o seguinte: olha só, acredite em algo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Poderia ser não só um slogan da Nike, poderia ser o slogan do Hitler, do Stalin, qualquer homem-bomba jihadista, porque o que você tem aqui nesse slogan é um descolamento da moral, ou seja, do certo e do errado, e o propósito como um fim em si mesmo, justificando inclusive o radicalismo. Eu acho uma grande contradição ver essas corporações, grandes corporações transnacionais, capitalistas como a Nike, apoiando causas que, em última análise, derrocam aí na quebra, na destruição do sistema que viabiliza elas mesmas, né? E o próprio Michael Moore, que é um documentarista falsário, mentiroso, ativista político, já foi pego aí em uma série de narrativas falaciosas, ele mesmo diz, ele falou assim: olha, eu sou possível porque a ganância da indústria supera a sua moralidade. Então fica aqui como reflexão pra gente sobre essa interação entre mercado, política e também esporte. Será que não, Caio, essa questão da Nike envolvida como um grande símbolo capitalista, endossando uma ideia de um protesto, que a gente pode até discutir o local onde aconteceu e o porquê aconteceu, as razões pelas quais o Colin resolveu fazer esse protesto, certamente dizem respeito ao que ele ou as pessoas da população negra americana sentem na pele frente às desigualdades que elas enfrentam no dia a dia. Mas com relação à Nike, por exemplo, será que não é um entendimento, e inclusive nobre até, de uma empresa que se utiliza e está inserida nesse modelo capitalista, que entende a democracia como um espaço para dar voz às diferenças e às questões que as pessoas têm como mais caras e urgentes nas suas próprias vidas? Olhar um pouco dentro da individualidade talvez faça bem a quem se pretende democrático. E os Estados Unidos, como nação, é a nação que talvez denote um significado muito mais próximo do ideal democrata, como poucas no mundo, né? Assim, a gente está discutindo tudo aqui no âmbito da liberdade de expressão. Sim. Né? E aí cabe ao mercado
né? Isso por meio das decisões voluntárias de N atores, né? Em especial do consumidor, tomar as suas devidas decisões, escolhas, né? exatamente, conforme inclusive nessa liberdade. Só para dar alguns números, né? Estima-se que só em cobertura espontânea a Nike obteve mais de 50 milhões de dólares com essa história. Né? O contrato dele é um contrato multimilionário, só que na Bolsa de Valores, quando houve o anúncio disso, o valor da Nike caiu 3%. Então, assim, é uma conta delicada, tem ganhos de curto, médio e longo prazo. Vamos ver, só o futuro dirá. E se foi um movimento acertado do ponto de vista capitalista, porque do ponto de vista moral, eu acredito que não.